Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês alguns conteúdos na área da filosofia, né? Vamos aqui acompanhar um conceito, ou dois conceitos, hoje tem dose dupla. Na mesma aula, nós temos dois termos para analisar: alienação e ideologia, certo? Bom, é importante primeiro convidar vocês a participar junto conosco deste projeto. Então, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, vai no YouTube, comenta as aulas, claro, gente, de forma, né, positiva, construtiva, ok? Para que a gente possa também melhorar, para que a gente possa ter mais conteúdos. Vocês podem dar sugestões de aula também, para a gente ir misturando com as que nós temos. Claro que nós temos um hall de conteúdos aqui, mas os senhores também podem interagir conosco, mandando sugestões sobre temas que vocês gostariam. Vocês podem também acompanhar, claro, lá no Instagram, famoso. Então vai, te inscreve, segue a gente, comenta, manda lá no direct as mensagens que você quiser, para, claro, ajudar todos nós a construir melhor esse projeto para vocês, tá certo? Então fica aqui esse convite, eu convido vocês sempre a estar conosco. E outra coisa importante, para evitar dispersão, né, pega todo o teu material aí, perfila aí na cadeira direitinho para não doer a coluna, ok? E vamos traçar os nossos apontamentos sobre estas duas grandezas, né, que são ideologia e alienação. Na verdade, tem que inverter o processo, tá? Por uma questão lógica, a gente começa pela ideologia, tá? Então, é preciso começar da ideologia, porque necessariamente a gente não vai ter uma alienação se não for primeiro algo ideológico, tá? Não faz muito sentido tratar da maneira inversa. Então vamos ver aqui o que a gente pode abordar sobre o termo ideologia com vocês. Bom, vocês sabem que isso aqui é principalmente deflagrado após os estudos marxistas, ali pelos manuscritos econômicos filosóficos, também tem muita coisa. Um texto muito famoso dele sobre ideologia alemã, muito legal, um livro, né, muito bom, vocês podem dar uma lida. Marx tem grandes contribuições, eu faço questão sempre de lembrar, né, que Marx tem grandes contribuições pela leitura que fez do mundo, muito importante que tem. Obviamente que tem uma certa limitação de espaço de tempo, os neomarxistas, os novos marxistas, né, os releitores dele, já tem um pouquinho mais de atualização do processo, mas é um dos grandes pensadores da humanidade, com toda certeza, tá? Okay, mas o que seria essa ideologia? Essa ideologia nós temos aqui de uma forma básica, né, uma ideia de dominação, certo? E aí perceba uma coisa bem legal. Enquanto ideia de dominação, ideia dominante, obviamente que pertence a uma classe. Quando você bota esse termo aqui, ó, vamos lá, vamos raciocinar. Quando você coloca este termo, ele, claro, se refere à classe dominante. Certo? Viu, meus amores? Então, obviamente, esta classe dominante, você sabe muito bem que tem endereço, nome e sobrenome, chamado burguesia. Então, olha aqui. Obviamente, nós temos a classe burguesa desenvolvendo todo o seu ideário, certo? Para que o dominado, o proletário, ele siga aquilo que ele determina, ok? É importante que a gente também observe que a ideologia ela cumpre o papel como estrutura de dominação, assim como a alienação também é uma estrutura de dominação, tá? Então nós temos as estruturas de dominação. A estrutura de dominação básica é a ideologia, porque é dela que vem a ideia que vai dominar, ou seja, aquilo que a burguesia vai criar como ideário comum. É como se o Durkheim, lá na sociologia, falasse da consciência coletiva. Então é ela que vai guiar com as suas ideias, ok? Ela que vai impor determinados conceitos, inclusive daqueles mais simples aos mais elaborados, tá? Bom, por exemplo, um conceito simples como simples assim na forma de falar, tá? É um conceito mais cotidiano, como felicidade, né? O alcance, o sucesso, o alcance da felicidade, o alcance do sucesso, a boa vida, né? É a burguesia que determina
quais seriam os elementos que cabem ali dentro. Até como estruturas, como eu falei para vocês, mas como a própria ciência, o que a ciência vai pesquisar, o que é que ela precisa fazer e como ela deve fazer. Isso não está livre da influência dessas considerações de dominação, tá? Vários autores até escrevem muito bem sobre isso em outras instâncias. Então, nós temos a ideologia aqui como a ideia de dominação, como ideia da classe dominante, para determinar aquilo que nós vamos fazer, a forma como nós vamos fazer, aquilo que devemos fazer. Tá? Obviamente que esta ideologia ela possui algumas características básicas. Tá? Vamos aqui citar pelo menos 3. 3 é um número bom, o professor gosta muito do número 3. Então, a ideologia ela tem algumas características que vocês vão ver, às vezes tem muitos livros que esticam, colocam 6, 7, não tem tanta necessidade. Vamos pegar 3 aqui que são bem básicas mesmo, para a gente poder pensar. A primeira é como naturalizar, naturalização, natural. Isso aqui é o normal, né? É a naturalização que estipula aquilo que deve ser normal. Então, algumas estruturas que estão dentro do modelo de vida burguês, nós consideramos normais. Já é por obrigação, tá? Algo instituído que deve ser considerado dentro da normalidade do fato. Então, muito do que a burguesia, na verdade, coloca para a gente como sucesso, felicidade, boa vida, nós já entendemos que é normal e vamos praticando mecanicamente. Este é o processo chamado de naturalização, certo? Perfeito? Copiou aí o legal? Legal. Naturalizar. Tem uma doençazinha chamada normose. Eu chamo de doença, gente, tá? Assim, patologias sociais. Normose. Tem gente que a normalidade para ele, tudo que fala é normal, está acontecendo é normal, está mostrando na TV é normal, o que a TV mostra é verdade. Ele não vai buscar, ele não aprofunda, ele não tem uma visão de conjunto. Então, isso é muito chato. E aí, essa naturalização acaba criando um processo alienante. É por isso que a ideologia vem para gerar alienação, tá bom? Vamos lá, letra B de bola. Lacuna. Esse é um dos processos que eu gosto muito de comentar. Porque lacuna refere-se à fragmentação, certo? Olha só, muita gente gosta de falar das coisas sem saber. Se ele não enxerga o todo, ele não fala, não dê opinião, muito simples. Tá? A gente gosta muito, por exemplo, de falar do final da festa, do final da vida dos outros, do que a gente está vendo. Mas a gente não conhece a vida toda da pessoa. A gente quer falar do final do livro, a gente não sabe as páginas dele. Então, obviamente, por exemplo, as ideias de dominação, elas não querem que você enxergue o todo. Elas querem lhe mostrar pequenas partes, pedaços, fragmentos. Tá? Você, quando vai unir, você percebe que tem algo errado. Assim, ó, não explica tudo. Existe um espaço vazio, daí lacuna. Então, veja só, a ideologia burguesa, ela funciona desta forma, ela deixa espaços vazios, ela deixa lacunas demais, ela não consegue explicar tudo, ela não se preocupa e não quer que você conheça a explicação totalizante dos fenômenos, da realidade e da sua própria condição de classe. Perfeito? Olha só como a ideologia trabalha, ok? Veja só, nós temos um outro chamado inversão, ok? Faço questão aqui de colocar ele bem diferente, porque ele, isto aqui, este processo de inversão é um dos mais perversos, né? Onde você vai trocar posicionamentos, quem é culpado vira inocente e quem é inocente vira culpado. Então, o pobre é culpado da sua própria desgraça e não explorado pelo burguês. Olha só, a culpa que é da exploração burguesa do capital em cima de uma classe social que vai sendo cada vez mais delegada à pobreza, certo? Mas não é colocado assim, ele é invertido. A culpa fica dentro daquele que é explorado, porque ele não quer estudar, porque ele não quer abraçar as oportunidades, ele não quer vencer na vida. Eles dizem que ele é apático, ele não quer fazer nada, ele não quer trabalhar, mas não é assim. A própria ideologia burguesa que força com que ele fique desse jeito, ou ela não tem como se aproveitar dele. Então, este é um processo de inversão, ok? Veja só, é importante também
que a gente perceba que isso vai atuando junto, tá? Não é separadamente, assim, a gavetinha que tu abre aqui está na atualização, a outra gaveta, não, eles vão agindo concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, eles são harmônicos, até bem mais harmônicos que muitos outros aí, tá? E qual seria a função da ideologia? Professor, qual é a função então da ideologia? Vamos colocar aqui a função da ideologia. A função da ideologia, nós temos alguns elementos que são básicos, como por exemplo, ela que vai justificar a dominação. Olha só, a ideologia, ela tem, por excelência, justificar a dominação. É ela que vai dizer que está certo. É ela que vai dizer que é normal. Então, devemos deixar desse jeito a dominação. Ok? Então, olha só, justificar, importante, veja. E também ela tem um papel fundamental, que é camuflar. Olha só que coisa interessante. É a ideologia que começa o processo de velamento, esconder, escamotear a realidade. Passar uma realidade que não existe para que você acredite que assim está bom, que assim é normal. Perfeito? Olha um dos grandes papéis que a ideologia cumpre dentro do capital, certo? Isso é importante que a gente também observe, ok? A ideologia, ela tem esta condição de atuar enquanto, tá, justificativa e camuflagem da exploração ou da dominação que o sistema capitalista tem para nos oferecer. Mas, porque existe o processo de naturalização, lacuna e inversão, nós acabamos considerando isso normal. Perfeito? Olha como a ideologia age, como ela é introduzida de forma sutil e até mesmo de forma cotidiana e corriqueira, certo? Beleza? Mas nós temos aqui a alienação. Isso é alienação. A alienação advém aqui desse processo ideológico. E a alienação, ela cumpre alguns termos, ela cumpre alguns significados e conceitos que são bem interessantes, né? Por exemplo, se você pegar a alienação no seu sentido mais lato, né? No seu sentido aí, vamos pegar aqui o sentido primordial. O primeiro, a alienação seria transferir. Certo? Transferência. É muito comum você pegar, por exemplo, este carro está alienado, ou seja, ele foi transferido a alguém, tá certo? Então, a alienação seria a priori transferir. Num contexto capitalista, certo? Num contexto da análise feita por Marx, a alienação ficaria como falsa consciência. Certo? Olha só. Que é um termo muito comum, tá? Que nós precisamos entender que a nossa consciência vai ser delegada a outra pessoa, a outra classe aqui no caso, a outra forma de pensar que não seja a realidade, certo? Então a alienação ela vai atuar na deturpação, certo? Na mudança de caráter daquilo que nós realmente deveríamos observar, ver e deduzir daquilo que vivemos. Aí é instaurada a partir da ideologia uma nova realidade, e esta nova realidade nós compramos como nossa e não enxergamos a nossa realidade. Aí você tira um outro conceito interessante que é a consciência de classe. Ok? Então, a alienação ela vai atuar como esta alteração da consciência. Ela vai tirar do sujeito o poder dele perceber a sua realidade física, material, social, em geral, e aí vai. Perfeito? Então, olha só. A alienação, ela sempre se apresenta em alguns elementos fundamentais. Por exemplo, eu tenho uma alienação intelectual. Mas aqui se refere a teorias, né? Obviamente, algumas pessoas se alienam lá, eles constroem a sua consciência a partir de algumas teorias. Aí tem evolucionismo, criacionismo, dentro da religião, dentro da ciência. Tem uns que querem ser newtonianos, outros próprios marxistas, tá? Alguns também colocam para si outras teorias, platonismo, e aí vão querer viver, se engajar nesse processo. Bom, aí nós temos um processo intelectual em que você vai
colocar na sua consciência, talvez não seja a que você deveria ter, autônoma, formando a sua, e passar a imitar necessariamente de outrem dentro de si. Claro que esse processo aqui também ajuda as classes. Aí vamos passar para as classes sociais. Intelectualmente, nós temos aquilo que a classe dominante quer que a gente acredite. E aí, quando nós vamos comprando essas ideias, essas teorias, que a própria classe dominante se interessa, nós também temos a alienação intelectual. Então, ela age nesses dois processos, tá bom? Daquilo que a classe dominante se interessa, que a gente saiba, que a gente estude, que a gente busque, ela determina isso de forma latente sempre. E também nós temos essa outra nuance que eu falei para vocês no começo. Existe aquela política famosa, tá? A famosa alienação política, que entre um dos fenômenos mais comuns na alienação política é você se recusar a participar do processo. Então, claro, gente, isso aqui vou avisando para vocês, isso aqui é um tema muito amplo, daria aí pelo menos umas 10 aulas, tá? Mas eu vou botar um âmbito, só que nós não temos esse tempo todo, né? Então, veja só, você pode se recusar, é a recusa de participar, ok? Do processo político. E aqui, gente, é muito interessante isso aqui. Existe, tá? Muita coisa que está associada, tá? Ou que podem ser traduzidas a partir desse fenômeno, tá? Mas veja só, o Bertolt Brecht, um dos grandes poetas, diz assim, olha, analfabeto político, está se referindo justamente a essa recusa à participação. O próprio Platão, né, dizia que pena que você não gosta de política, porque você será governado por aqueles que gostam. Então não adianta muito você se recusar a participar, tá? E aí nós temos a idiotia, por exemplo, associada a este fenômeno. Então você não quer participar, mas depois quer cobrar, quer reclamar, quer exigir, e aí não pode porque decidiu não participar. Claro que este tipo de alienação existe, mas também existe a distorção da realidade feita a partir do discurso político. Existem várias nuances, gente, dentro desse processo. Como eu disse a vocês, é muita coisa, nós precisaríamos de muito tempo para desnudar, desvelar a alienação política. Então, algumas matizes, algumas cores, alguns elementos, né? Recusa de participação, a forma como o discurso é feito sobre a realidade social e nós acabamos comprando, a gente não vai buscar para saber se é verdade ou não. Isso tudo cria esse processo de persuasão que é utilizado para levar você, claro, a votar em determinada categoria política, partido político ou ideologia política, né, que acaba alienando em função do seu discurso a própria pessoa, ela não tem um caráter crítico, tá? Beleza? E nós temos aqui também a alienação econômica, certo? A famosa alienação econômica, que nós temos vários processos aqui, aquela que é relacionada ao trabalho, né, que Marx brilhantemente estudou, também, e aquela do consumismo. Aí entra a indústria cultural, uma série de coisas associadas a esses elementos aqui, tá? Então aqui nós temos alienações, são várias, tá? Tem a religiosa, tem várias aqui, mas essas três aqui já servem para exemplificar para vocês aquilo que simboliza essa falsa consciência, em que nós vamos pegando alguns elementos, colocando sem nenhum poder crítico, e era isso que eu queria trazer para vocês. Qual é o elemento que vai impedir de uma ideologia necessariamente perversa, nociva, ou que uma alienação que vai me levar a uma distorção da realidade, qual é o elemento que vai impedir, quais são os elementos, ou a estrutura, o fundamento, que vai me ajudar a não cair num processo tão destrutivo. Aí nós temos o discurso crítico, lembre disso aqui, a crítica, o exercício do discurso crítico é que vai evitar, é que vai potencializar, é que vai me tirar e vai fornecer a possibilidade de uma leitura melhor. Ó, é isso aqui que combate, olha, isso aqui combate ideologia e alienação. Ideologias e alienações nocivas, certo? Destrutivas, ok? Então, exercite o discurso crítico, busque
Pesquise, investigue, não creia, não seja levado pelo vento igual uma folha que caiu da árvore, tá? Isto é fundamental. Então valorize, tá, tudo que você constrói, valore seus professores, os conhecimentos que eles passam a vocês e usem como armas para criar o processo crítico em sua consciência e evitar serem levados por balelas ideológicas e alienações tão nocivas a nós mesmos. Fica aqui o nosso forte abraço. Deus abençoe a todos nós. Continue conosco.